Fala galera tricolor, sou o Vinícius Toledo, estou aqui para um bate-papo rápido sobre o orçamento do Fluminense para o ano de 2021 e por que que eu resolvi fazer esse vídeo, galera. Porque eu vi algumas críticas já, alguns questionamentos e eu me senti à vontade para comentar sobre o que eu vi da proposta apresentada pelo Conselho Fiscal do Fluminense, que será votada no dia 29 de dezembro pelo Conselho Deliberativo, que eu acredito que aprove, até porque o Conselho Deliberativo, 100% dele, está alinhado com o presidente Mário Bittencourt. Não vou dizer 100%, porque no meio do caminho, no meio de toda a gestão, sempre tem ali um grupinho de conselheiros que vai contra ali o presidente, acaba saindo daquele caminho que ele pegou para ganhar a eleição e acaba que faz um caminho independente de oposição, mas a grande maioria está alinhada com o presidente Mário Bittencourt. Então, por isso que eu acho que essa proposta que está circulando, com certeza deve ser aprovada, a não ser que façam algum ajuste ali de última hora, o que vai ocorrer no ano que vem. Isso eu não tenho dúvidas, até porque dentro do orçamento ali não está o Fluminense numa Sul-Americana, numa Libertadores, então o Fluminense tem grande chance de conquistar, no mínimo, uma vaga para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Isso aí já vai gerar alguma receita ali legal para o Fluminense, caso o Fluminense conquiste essa vaga. E se o Fluminense conseguir a vaga direta para a fase de grupos da Taça Libertadores, são 3 milhões de dólares no caixa. Mas, como não dá para contar com isso ainda, é claro, não tem que colocar isso aí nesse documento, nessa proposta orçamentária. Isso aí vai entrar como algo extra ali no meio do caminho, faz parte. Lembrando que o orçamento, ele é apenas uma estimativa de custos, de despesas, investimentos e outras situações. Então, deixar isso bem claro aqui. Sobre o futebol, o que a gente viu ali na proposta é que o Fluminense projeta, fez uma previsão de custo total referente ao seu futebol profissional de 13 milhões e 600 mil reais, sendo que desse valor total, 5 milhões seriam investidos em contratações de jogadores. É claro, são valores muito baixos para um clube da grandeza do Fluminense, porém a gente tem que considerar a situação, a grave situação financeira do clube. Não tem como a gente tapar ali o sol com a peneira. Há essa grave crise e realmente os valores são baixos. Mas fazer o quê? Tentar correr atrás. Como? O Fluminense tem, primeiro de tudo, a área comercial e de marketing do clube, ela tem que produzir, ela tem que gerar mais receitas para o clube. Há quanto tempo, há quantos anos a torcida do Fluminense cobra isso? A gente vê hoje com mais atenção esses documentos contábeis do Fluminense, a gente vê que as receitas do Fluminense referentes a marketing são irrisórias para um clube com essa marca gigante do Fluminense. Então tem que ser cobrada. A área comercial, a área de marketing tem que produzir mais. Isso é um ponto. Outro ponto, a política de contratações do Fluminense. São vários veteranos com contratos longos e caros para o atual Fluminense, claro. E o que eles vão dar de retorno? Não estou nem falando em retorno técnico, em retorno esportivo, estou falando em retorno financeiro. O Fluminense vai conseguir vender algum deles? Claro que não. E o que é pior, o Fluminense acaba tendo que queimar alguns garotos da base, vendendo a preço de banana, para pagar os salários desses jogadores aí. Como é que a roda do futebol do Fluminense vai girar diante dessa situação? Não tem como, não tem como. Então, outro ponto também que eu venho falando já há 2, 3 anos, a questão do back-office do Fluminense. O Fluminense tem um back-office elevado, um back-office acima da realidade do clube e em algumas situações até acima da realidade do mercado. Então, o Fluminense tem que rever, tem que passar por uma profunda reestruturação profissional. O Fluminense tem que ter uma visão empresarial. Caso contrário,
a gente vai seguir aí nessa mesmice de sempre. Praticamente aí com o Pires na mão e sempre realizando péssimos negócios. Então, não sou eu, isso não é opinião, isso é o histórico do Fluminense que mostra tudo isso que eu estou falando. Então, eu não tenho nem o que discutir com relação a isso, né? Se alguém não gostar disso que eu estou falando, então que rasgue os papéis lá, os documentos contábeis do Fluminense, porque são eles que mostram tudo isso que eu estou falando. Só que poucos, né, interpretam ali, conseguem expor aquilo ali de uma forma mais compreensível para o grande público. Então é isso. A questão de esportes olímpicos, o orçamento do Fluminense também prevê um déficit de cerca de 2 milhões e 300 mil para a área de esportes olímpicos. E aí, galera, eu vi ali que o vice-presidente de esportes olímpicos, Márcio Trindade, entrou em contato com o vice de finanças, Paulo Veiga. Isso tudo tá dentro da proposta de orçamento, tá, galera? E aí o Paulo Veiga falou sobre a dificuldade, né, do mercado, a questão do impacto da pandemia, há uma incerteza com relação ao mercado europeu. Por que ele falou isso? Porque o Márcio Trindade falou aqui, dentro das receitas ali que estão projetadas para 2021, 6 milhões e 700 mil reais seriam deixa eu pegar uma colinha aqui básica, galera, só para rapidinho, 6 milhões e 700 mil reais seriam oriundos de patrocínios incentivados, né? Mas para viabilizar isso, o Fluminense precisa das certidões negativas de débitos, né? As famosas CNDs, né? Que o pessoal sempre fala sobre isso, vira e mexe, sempre sai uma notícia, isso para todos os clubes de futebol aí, brasileiro e tudo. Então, para viabilizar esses 6 milhões e 700 mil reais, o Fluminense precisa das certidões. E aí o Paulo Veiga deu toda essa explicação das incertezas do mercado e tudo. Por que ele falou isso? Porque ele falou que em 2020 foi praticamente impossível. Praticamente não. O Fluminense não pagou, né, as dívidas fiscais. Por quê? Porque realmente não teve receita para isso. E agora o Fluminense precisa saber como que o mercado vai reagir, o comportamento do mercado de futebol europeu. Por quê? Porque é ali que o Fluminense pretende arrecadar dinheiro, porque as vendas de jogadores em 2020 foram abaixo do que o Fluminense havia ali projetado para esse ano. E agora, para 2021, eles ainda têm essa incerteza, vivem na incerteza, né, porque ninguém sabe como é que vai ser o apetite do mercado europeu, a forma de pagamento. Acho que a gente tem até um caso bem ali recente agora, dos últimos dias. O Flamengo anunciou que vai comprar o Pedro, né? O Pedro, que pertence à Fiorentina. O Fluminense vendeu para o clube italiano e o Flamengo vai pagar em 6 vezes. O Fluminense tem até direito, na cotação de hoje, a cerca de 10 milhões de reais nessa negociação. Só que o Flamengo já anunciou que vai pagar em 6 vezes. Então, esses 10 milhões não entram de imediato para o Fluminense. Então, tem todo esse contexto aí, galera. E o Fluminense está contando, pelo que eu vi ali na proposta, do mercado europeu de futebol reaquecer para que o clube possa vender jogadores e, consequentemente, fazer uma arrecadação para pagar essas dívidas fiscais e obter as certidões, que seriam utilizadas também pelos esportes olímpicos para viabilizar patrocínios incentivados. É isso, galera. Espero que tenha sido claro. É claro, isso aqui não foi tão amplo como deveria ser, mas eu acho que o básico está aí. E a minha conclusão final é de que essa linha conservadora que o Fluminense adotou para apresentar essa proposta de orçamento, eu sou a favor, sim. Acho que tem que ser bem pés no chão. Isso se chama responsabilidade financeira. Espero que o Fluminense siga realmente esse caminho, mas também espero que o Fluminense corte
alguns ralos existentes ali dentro do clube, como eu já falei aqui no vídeo, a questão da política de contratações no futebol, a questão do back-office e também a questão da área comercial e do marketing que tem que gerar novas receitas para o clube. É isso, galera. Um grande abraço, saudações tricolores e tamo junto.